Oi, gente! Tem barbante aí? Olha só, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse suplá, modelo orelhinha de gato. Esse suplá aqui, desse passo a passo, ele ficou medindo, né, entre 27 e 28 centímetros, e ele é ideal para xícara de chá, xícara de café e pratinhos de sobremesa. Aqui eu mostrando uma mesinha simples, né, que dá pra gente fazer, e ele é super econômico. E com um cone de barbante você consegue fazer várias peças. Então, pega aí sua agulha, seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Iniciamos então com o anel mágico, tá? Basta enrolar aqui nos 2 dedos, passa o barbante para trás, introduz a agulha entre os 2 dedos aqui e pega o fio que vem do cone de barbante. Tira o dedo do meio, puxa pra cá e vai. Se você quiser aprender como que eu faço o anel mágico, dá uma olhadinha que já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, né, que foi só o que prendeu o anel mágico. Eu vou fazer 3 correntinhas. Então, eu tenho a primeira aqui, segunda, terceira. Esse aqui equivale a um ponto alto. No caso, o meu ponto é muito apertado, então eu faço 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais uma correntinha que é a corrente de separação. Se o seu ponto for um ponto assim mais folgadinho, você pode fazer 4 pontos altos para iniciar, tá bom? Então, aqui no meu anel mágico, eu vou fazer 12 pontos altos separados por corrente. Então, fica assim, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Lembrando que essas correntinhas que a gente utilizou para subir já equivalem a um ponto alto. Então, na verdade, eu vou ficar com as correntinhas que eu subi e mais 11 pontos altos separados por corrente. Então, aqui eu tenho as correntinhas que eu usei para subir, a corrente de separação, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até totalizar, então, 12 pontos altos. Fiz, então, aqui a minha volta, vou finalizar, né, com uma corrente e prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui. No caso aqui, as correntinhas que a gente subiu. Eu só introduzo aqui no meio e já faço um ponto baixíssimo. Faz esse ponto baixíssimo bem apertadinho, né? Pra ficar bem bonitinho aqui no início. Vamos subir, então, com 2 correntes. E a gente vai fazer mais um ponto alto no mesmo lugar aqui onde a gente iniciou essas correntes pra subir. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo, aí já subi com as 2 correntes, né? Pra ser um ponto alto. E no mesmo lugar eu fiz um ponto alto. Agora, nessa carreira, eu vou fazer uma corrente de separação e 2 pontos altos entre cada ponto aqui, ó. No caso, a gente vai fazer no espaço de corrente da carreira anterior. Lembra que a gente fez um ponto alto, uma corrente, um ponto alto? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Onde a gente fala que tem a corrente é onde, na próxima carreira, a gente vai estar falando sobre ela como sendo o espaço de corrente da carreira anterior. Então, são 2 pontos altos nesse espacinho onde a gente fez a corrente, ó, na carreira inteira. Lembra sempre, gente, de contar. Tem que ter aqui um total de 12 pontos altos e nessa segunda carreira tem que ter um total de 12 repetições. Então, a gente tem que ter 12 vezes 2 pontos altos e uma corrente. Tem que verificar, porque às vezes a gente não conta e de repente faz 11 sem querer, né? E essa diferença vai fazer falta lá no final do trabalho. Então, faz aí. Chegando ao final da carreira, então, faz uma corrente, né? Que seria a corrente de separação. E vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira cabecinha de ponto que tiver aqui, ó. No meu caso, eu subi com 2 correntes, então, eu vou ter 2 correntes que eu subi e a primeira cabecinha que parece um ponto baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Não. Olha só. Aqui eu tenho as 2 correntes que eu fiz pra subir, ó, 1, 2. E aqui eu tenho essa primeira argolinha que é igual às argolinhas que ficam sempre na beiradinha, ó. Então, você vai introduzir a sua agulha nessa primeira cabecinha de ponto. Vou olhar um pouquinho aqui. Olha só, então, 1, 2. Então, aqui no terceiro, que é a primeira cabecinha de ponto, você vai introduzir a agulha pegando os 2 risquinhos, ó. Então, tenho 1 e aqui eu tenho 2, ó. Peguei esses 2 risquinhos. Olha pro lado e verifica, ó. Aqui tem os 2 risquinhos na frente também.
Então, é só comparar que você vai identificar. Cuidado para não acontecer que nem eu, que peguei aqui um fio a pinho a mais ou a menos, né? Então, introduz, ele tem que vir certinho. Se der um pouquinho de dificuldade, confere se você não colocou a agulha entre as tramas do fio. Então, fiquei aqui com a nossa segunda carreira pronta. Vou fazer um ponto baixíssimo para caminhar e conduzir esse fio para o próximo espaço de corrente. Aliás, para o próximo espaço de corrente da carreira anterior. Então, ó, eu tava aqui e passei para cá. Subo com 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, 1, 2. Ficamos, então, com 3 pontos altos no espaço de corrente da carreira anterior. Vamos fazer um espaço, uma corrente de separação e 3 pontos altos no próximo espaço. Essa carreira vai ser uma repetição. Na primeira carreira, nós fizemos um ponto alto, uma corrente de separação. Na segunda carreira, fizemos 2 pontos altos, uma corrente de separação. E nessa terceira carreira, a gente tá fazendo 3 pontos altos e uma corrente de separação. Toda a carreira vai ser feita dessa forma, essa repetição. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Finalizando, então, a nossa carreira com uma corrente e prende com ponto baixíssimo. Lembrando que eu faço assim, verifico aqui, ó, se eu fiz 2 correntes para subir, foco aqui melhor. Se eu fiz 2 correntes para subir, eu terei 1, 2 correntes, e daí na terceira eu introduzo a minha agulha para fazer o ponto baixíssimo. Se você fez 3 correntes para subir, você vai prender o seu ponto baixíssimo na quarta corrente, na quarta opção que vai aparecer aqui. Então, fiz a carreira, confere se você tá com 12 grupinhos de 3 pontos altos, tá? É importante conferir, gente, porque às vezes acontece da gente errar, né? Então, a gente vai conduzir esse fio com um ponto baixíssimo no próximo ponto, até chegar no espaço de corrente da carreira anterior. Então, ó, primeiro ponto baixíssimo, segundo. Nós fizemos, na verdade, 3 pontos baixíssimos. O primeiro foi para fechar essa terceira carreira, e os outros 2 foi apenas para conduzir o fio para cá. Nós faremos novamente 2 correntinhas para subir e 2 pontos altos dentro desse espaço de corrente da carreira anterior. Essa carreira vai ser de 3 pontos altos em cada espaço de corrente, separados por 2 correntes. Então, é 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. É bem simples, é uma repetição da carreira anterior, porém, ao invés de ter uma corrente de separação, nessa carreira nós teremos 2 correntes de separação. Olha só. Vai ficando assim, ajusta, dá uma contada. Sempre que você finalizar uma carreira, dá uma verificada. Verifica os pontos, se você não puxou o fio da forma errada e ele ficou torcido ou ficou feio. Ou às vezes não pegou todos os fios, né? Que se você verificar assim que concluir a carreira, é bem mais fácil do que você ver esse problema já no final do trabalho. Então, a gente vai ficar assim, ó. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes. Vamos repetir isso em toda a carreira. Finalizando, então, a carreira, faço 2 correntes de separação e prendo com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui do ponto inicial. Ponto baixíssimo bem apertadinho. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no espaço de corrente na carreira anterior. Tudo isso para conduzir o nosso fio e iniciar já no meinho aqui. Subimos com 2 correntes. Faremos, né, 4 pontos altos junto com aquela subidinha de corrente. Então, a gente vai ficar com 5 pontos altos, aliás, nesse espaço de corrente aqui, ó. Aqui as minhas correntes que eu subi, fiz 3 pontos altos, vou fazer mais um e vou ficar com 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente de separação e vou fazer 5 pontos altos no próximo espaço de corrente. Vamos fazer essa repetição em toda a carreira. 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente. Lembra sempre que terminar os 5 pontos altos de conferir se tem 5, para não chegar no final da carreira você perceber que fez 4 ou 3 em algum. Finalizando a carreira, fazemos uma corrente de separação e prendemos com ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores. Iniciando a nossa sexta carreira, vou conduzir o meu fio por mais um ponto, apenas um.
Olhando bem, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a gente estava aqui no primeiro, a gente só vai conduzir o fio para o segundo ponto alto da carreira anterior e vamos iniciar a nossa sexta carreira. Subimos com 2 correntes, faremos um ponto alto no próximo ponto. Nós ficaremos assim, ó, 2 pontos altos bem no meinho dessa carreira, né? Desse grupinho de 5 pontos altos da carreira anterior. Faremos, então, 2 correntes de separação e colocaremos 2 pontos altos no espaço de corrente. Duas correntes de separação, contamos aqui, ó, tem 5 pontos. Pulamos o primeiro e faremos um ponto alto no próximo. E faremos mais um ponto alto no próximo ponto alto. Olha só como ficou. Sobe com 2 correntes, né? Aliás, vamos começar daqui. Fechei com ponto baixíssimo e fiz mais um ponto baixíssimo para conduzir o meu ponto. Apenas um ponto. Subi com 2 correntes, fiz um ponto alto no próximo ponto aqui embaixo. Então, eu fiquei com um ponto alto, contando da direita para a esquerda. Fiquei com um ponto alto aqui, ó. 1, 2, fiquei com um ponto alto no segundo ponto alto da carreira anterior e no terceiro, tá? Contando daqui pra cá, você vai ver que ficou aqui, ó, um buraquinho e já comecei os meus 2 pontos altos. Então, fiquei com 2 pontos altos em cima do grupinho de 5 pontos altos da carreira anterior, fiz 2 correntes de separação, fiz 2 pontos altos dentro do espaço de corrente da carreira anterior, 2 correntes de separação e repeti aqui a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Pulei um ponto, fiz um ponto alto e fiz um ponto alto no próximo ponto alto. Você vai fazer essa repetição em toda a carreira. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Concluindo a carreira, lembra de conferir se você fez 2 pontos altos e 2 correntes em cada espaço. Pode acontecer, às vezes, da gente se confundir e fazer uma corrente só, então é sempre bom conferir. Fiz aqui as minhas 2 correntes de separação, vou prender com ponto baixíssimo a minha carreira. E agora, a gente vai começar a fazer o biquinho, orelha de gato. Tô aqui com o meu ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, faço 2 pontos baixos no espaço de corrente e faço um ponto baixo entre os 2 pontos altos que a gente tinha feito. Então, aqui nesse iniciozinho ficou assim, ó. Aqui tem só uma corrente que foi para subir, fiz um ponto baixíssimo, uma corrente, fiz 2 pontos baixos dentro do espaço de corrente da carreira anterior e fiz um ponto baixo entre os 2 pontos altos da carreira anterior. Fiquei, então, com 4 pontos baixos, ó, contando aqui com a corrente que eu usei para subir. Vou fazer 8 correntes. 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou prender com ponto baixíssimo no próximo... na próxima duplinha de 2 pontos altos, ó. Então, aqui eu tenho aquele espaço de corrente e já prendo direto com ponto baixo aqui no meinho dos 2 pontos altos da carreira anterior. Ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos dentro do espaço de corrente da carreira anterior. Então, fiz 1, 2, e vou fazer um ponto baixo aqui no meinho entre esses 2 pontos altos. Ficando, então, com 4 pontos baixos, ó. Fiquei aqui com uma repetição, ó. 4 pontos baixos, 8 correntinhas, 4 pontos baixos. A gente pula esse espaço de corrente só. Aí, faz direto no meio do ponto alto, ó. Vou fazer mais um pra vocês verem. Tô aqui com o meu ponto baixo saindo do meio dos 2 pontos altos ali, né? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Fiz 8 correntes e vou fazer o ponto baixo direto no meio daqueles 2 pontos altos novamente. Então, aqui eu tenho a carreira de correntinha, tenho as 2 correntinhas, faço aqui um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo, então, da carreira. 2 pontos baixos dentro do espaço de corrente da carreira anterior, um ponto baixo no meio dos 2 pontos altos da carreira anterior. Faz 8 correntinhas e assim você vai fazendo a volta toda. Sempre conferindo para ver se você fez aqui a quantidade certinha, para não ter perigo, às vezes, de chegar lá no final você perceber que não bateu. Ele tem que dar certinho, ele vai acabar aqui com 8 correntinhas.
Fiz então a carreira inteira, fiz aqui minhas 8 correntinhas e vou prender agora com ponto baixíssimo. A gente iniciou aqui com uma corrente, né, pra subir. Então, aqui, contando da esquerda pra direita, eu tenho 1, 2, 3, e aqui eu tenho a corrente que eu utilizei pra subir. Eu não vou introduzir assim, tá? Eu vou introduzir assim, pra ficar mais fácil, ó. Você passa pegando os 2 pontos. Por que que eu tô fazendo assim? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, se eu introduzir aqui no meio, vai ficar parecendo que tem só 3 pontos. Se eu introduzir em cima, pegando na argolinha aqui, eu subir, naquela corrente de subida, ele vai completar os 4 pontos aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Observa aí para não ter perigo de você pegar no meio aqui e acabar com 3 pontos baixos e não 4. Vou fazer de novo para vocês verem, ó. É bem simples. Tá, vamos ajeitar aqui. O jeito que a gente tá olhando tá assim, ó. Então, contando da esquerda pra direita, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui. Esse daqui tá coladinho aqui, tá vendo? Então, ao invés de enfiar aqui e eu ficar com 3 pontos baixos, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Por dentro mesmo, ó. Ao invés de pegar assim, vou introduzir a agulha aqui na primeira, no meio. Mostrando por esse aqui, ó. Seria aqui assim, tá vendo? Ó, introduzo aqui. E peguei apenas uma argolinha, ele ficou no meio. Aí sim eu faço o meu ponto baixo. Ó, viu? Não fica tão bonitinho, mas não tem problema, porque ele vai ser escondido pelo próximo ponto. Tô com o meu ponto aqui, vou conduzir com um ponto baixíssimo pra chegar aqui no meio. Então, eu terei um ponto e o ponto baixíssimo vai estar aqui no segundo. Contando daqui da direita pra esquerda, a mesma coisa, ó. Aqui é o meu primeiro ponto, onde eu tô com a minha agulha. Então, eu vou contar um ponto e vou fazer o ponto baixíssimo, tem que sair daqui. Então, para que esse ponto aqui que eu tô utilizando fique bonitinho, eu vou fazer o ponto baixíssimo no próximo, no ponto que tá do ladinho mesmo, para conduzir o meu fio, né? E vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo, pro ponto ficar onde eu quero, que é bem no meio, vai ficar 2 pontos baixos para cada lado. Olha só, fiquei aqui, ó, 1, 2, contando da direita para esquerda, 1, 2, tá? Observa bem para você fazer direitinho. Agora, a gente vai fazer 6 pontos altos dentro desse espaço de corrente, bem grandão que a gente fez aqui. Então, é só enrolar a agulha e começar. 6 pontos altos. Tenta, quando você for fazer esse primeiro, você inclina um pouco o trabalho para... Normalmente a gente tá utilizando assim, ó, você vai virar ele de lado, para que esse ponto fique o mais deitadinho possível e essa argolinha, a primeira argolinha não fique frouxa, tá? Então, eu já virei, ó, fiz o primeiro e tá na minha direção. Vou fazer mais 5. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6. Gente, comenta aí de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Ó, fiz então 2, 4, 6, faço uma corrente de separação e vou fazer mais 6 pontos altos aqui no mesmo espaço de corrente. Então, 6 pontos altos. A gente vai ficar com 12 pontos altos, sendo que ficarão 6 para um lado e 6 para o outro. Aquela correntinha ali é o que divide eles em 2 grupinhos. Então, eu tenho aqui 2, 4, 5, 6. Chegando assim, a gente sempre confere para ter certeza. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou prender com ponto baixíssimo. Gente, pega o costume de conferir a cada vez que você fizer esse monte de ponto junto, porque às vezes a gente erra e só vai descobrir na última carreira. É muito chato, né? Ter que desmanchar bastante. Então, aqui eu tenho meus 4 pontos baixos. Eu vou contar aqui, ó, 1 ponto baixo, vou no segundo e faço um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E agora eu já vou fazer novamente 6 pontos baixos, 6 pontos altos aqui, uma corrente e 6 pontos altos. E assim a gente vai fazendo em toda a carreira. São 12 pontos altos, sendo que 6, uma corrente e 6, outra corrente. Faz aí que eu faço aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui como ficou, né? Ele fica assim, ó, ele já vai formando meio que o biquinho por causa da correntinha que a gente fez aqui no meio, ó. Aí, agora é sempre a mesma coisa. Prende com ponto baixíssimo no segundo ponto aqui baixo e já faz direto os 12 pontos altos dentro do espaço de corrente.
Prontinho, gente, fiz a minha carreira toda. Agora você vai olhando assim, puxando aqui por onde você fez o ponto baixo, aliás, a correntinha, e vai conferindo se tem 6 pontos altos de cada lado, tá? É bom sempre fazer essa conferência para depois não ficar com um trabalho esquisito, certo? Então, fiz aqui meus últimos 6 pontos altos, uma corrente de separação, 6 pontos altos, e vamos finalizar aqui essa carreira, essa parte em branco. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, você pode tanto introduzir o barbante aqui, ó, de onde tá saindo o seu ponto baixíssimo, quanto aqui nessa argolinha. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Ó, você pode introduzir a agulha aqui, de onde tá saindo o seu ponto baixíssimo, ou você pode introduzir aqui na argolinha. Eu costumo introduzir na argolinha porque eu acho que é mais fácil e não fica com um buraco muito grande. Então, introduzir aqui. Aqui é de onde sai meu ponto baixíssimo, olha. Aí, aqui é aquela última argolinha, que é a argolinha que eu falo pra vocês apertar bastante pra ficar bonitinho. Então, só fazer a laçada, puxar o fio, né? Passa, formei o meu ponto baixíssimo. Puxa bem, pra ele ficar bem apertadinho. Faz mais uma laçada. E aqui você já pode cortar o fio. Puxa pela agulha, ele já vai ficar presinho aqui, ó. Ele ficou assim. Nesse momento aqui, parece que não ficou muito legal, porque os pontos ficam meio soltos, assim, né? Aí dá a impressão, assim, que o trabalho não deu certo e que meio que embabou, né? Mas não é, não. A gente vai firmar o biquinho orelhinha de gato agora na última volta em ponto baixo. Eu vou utilizar o ponto baixo, essa carreira aqui em rosa bebê, você pode utilizar na cor que você quiser, e você pode também continuar com o branco ou com a cor que você tiver disponível aí, tá? Aí aqui tem uma dica, assim, que é meio que o pulo do gato. Eu já tentei várias vezes fazer de várias formas diferentes pra ver o jeito que fica melhor. Daí, depois de muitos e muitos testes, eu cheguei à conclusão que esse ponto fica bom do avesso. Isso mesmo, a gente vai virar o trabalho e agora a gente vai fazer a carreira em ponto baixo pelo avesso, tá? O meu último ponto terminou aqui, ó. A minha carreira terminou aqui, que é esse fio que eu finalizei. Então, pra ficar mais fácil na hora de fazer o arremate, eu pulo esse primeiro biquinho aqui, essa primeira orelhinha, né? E vou fazer na próxima. Porque se você iniciar todos no mesmo lugar, você vai ficar com muito ponto pra esconder num lugar só e acaba não conseguindo. Então, eu começo aqui já com o ponto preso, né? É a mesma coisa como se fosse fazer o ponto, aliás, o anel mágico, só que daí você deixa o ponto preso aqui. Você pode amarrar, você pode fazer da forma que você achar melhor. A gente tem aqui, ó, aquele espaço de correntinha, né? Que é uma correntinha só. Eu pego aqui uns 3 pontos antes, ó. 1, 2, 3 e começo a fazer meus pontos baixos. Ponto baixo normal, sem nenhum mistério, tá? Só começa da forma que você acha mais fácil aí, mas é só fazendo ponto baixo, ó. Um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior. Fiz aqui. Agora, eu cheguei aqui, ó, no espaço de correntinha. Então, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um picô. Picô eu faço assim, ó. 3 correntes. E faço um ponto baixo prendendo nessas 2 argolinhas aqui do ponto baixo que tá dentro do espaço de corrente. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto baixo que eu fiz dentro do espaço de corrente. E aqui eu tenho, ó, o risquinho do ponto baixo e o risquinho da cabecinha de ponto aqui. Eu introduzo aqui da frente, ó, só pego esses 2. Tá vendo? Eu não peguei nenhum ponto alto e não peguei dentro de nenhum espaço de corrente. Peguei nos risquinhos do próprio ponto baixo aqui. Faço e eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu faço mais um ponto baixo dentro do espaço de corrente. Calma que eu vou repetir, tá? Então, fiz aqui, ó, já formei o meu picô, tá? Vamos de novo fazer um ponto baixo em cada ponto. Essa parte parece um pouquinho complicada na primeira vez que você faz. Aí você tem que estar olhando, conferindo, né? Mas você vai fazendo 2, 3 vezes, aí você vê que não é um bicho de 7 cabeças, não. Só ir fazendo certinho que dá certinho. Ó. Aqui eu tenho o meu meinho. Deixa eu focar.
Aqui eu tenho meu meinho, então eu tô fazendo 1, 2, 3, 4. Vou fazer o 5º ponto baixo. Ó. Conta aí, ó, do buraquinho até aqui onde eu tô fazendo o último ponto baixo, eu tenho que ter 5. Então, 1, 2, 3, 4. No 5º, eu vou passar o fio, mas não vou fazer a laçada. Não vou finalizar esse ponto baixo. Veja que eu tô com 2 pontos na agulha. Então, eu vou na próxima orelhinha e introduzo a agulha. Aqui eu tenho o primeiro. Vamos lá explicar de novo. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, aliás, meu primeiro ponto alto da carreira anterior. No próximo, eu introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e fiquei. Ó, são 2 pontos baixos fechados juntos. Então, eu tenho aqui o meu 5º, ó, mas eu não finalizei ele. Já iniciei aqui mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 3 fios na agulha e puxo a laçada e passo por dentro dos 3. Ó, o último ponto baixo daqui e o primeiro da próxima orelhinha, eles vão ser fechados juntos. Vou fazer de novo, tá? Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior. É só ir seguindo, o próprio ponto mostra pra você onde que é, ó. Tá vendo? Aqui. E aqui. Se você contar, tem que ter 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com aquele que a gente fechou junto na carreira anterior. Vamos fazer um ponto baixo dentro do espaço de corrente. Ó. Vamos fazer 3 correntes para subir, para fazer o nosso picô. Passando a agulha aqui nesses 2 risquinhos que já ficam, é bem simples, ó. Você olha e você já vê o risquinho, né, do fio que tá vindo do ponto baixo e o risquinho do fio que tá vindo aqui das cabecinhas de ponto. Então, já tem 2 virados para mim, é só introduzir, faço a laçada e faço um ponto baixo. E aí, faço mais um ponto baixo dentro desse espaço de corrente. Fica assim. Eu confesso que eu não sou muito fã de picô, não, gente. Mas, assim, do avesso ele fica mais bonito do que no direito, eu acho, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior, sendo que no 5º ponto baixo, a gente não vai finalizar. A gente vai passar para a próxima orelhinha que tá ali do lado, que é o bico orelhinha de gato, né? Então, olha só, contei aqui, ó. Aqui tá os que tá dentro do espaço de correntinha que formaram um picô, a gente não conta. 1, 2, 3, 4. Cheguei no 5º, eu só introduzi o fio, fiz a laçada e agora... Eita, que deu um nó aqui. Acontece com vocês também, gente? Vou desfazer o nó e já volto. Prontinho, nó desfeito. Acontece com todo mundo, tá, gente? Eu poderia ter cortado essa parte? Poderia, mas não tem necessidade, porque são coisas que acontecem quando a gente tá fazendo crochê, né? Ó, fiquei então, fiz aqui o meu 5º e eu não finalizei, eu só puxei o fio ali de dentro e não vou passar o fio por dentro. Vou passar pro próximo biquinho, né? Pra próxima orelhinha aqui de gato. Então, eu não faço no primeiro ponto alto, faço no segundo, ó. Introduzo a minha agulha, puxo o fio... E eu fiquei com 3 pontos na agulha. 2 pontos são daqui da orelhinha anterior. E o primeiro ponto é da orelhinha atual, da próxima orelhinha. Então, é só fazer a laçada por dentro. O nome desse ponto aqui significa assim, 2 pontos baixos fechados juntos. Porque você não fechou eles separados, né? Não finalizou cada um. Antes de finalizar, você já pegou o outro ponto. Então, fiquei assim. Vou fazer mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Mais um e vou contar. Eu tenho que ter 5 de cada lado, tá? Contando com aquele que a gente fechou junto. Vou finalizar esse aqui e mostrar pra vocês. Então, contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com esse aqui que fechou junto com esse. Vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro. Vou fazer 3 correntes pra subir, que é o picô. Vou fazer um ponto baixo, pegando nas 2 argolinhas pra formar o meu picôzinho. E faço mais um ponto baixo dentro do espaço de corrente. É bem simples, mas assim, na primeira vez que você faz, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, por causa... Quando a gente vai explicando assim, parece confuso, né? Mas é bem simples. Fiz aqui, então, os 4 pontos baixos, chegando no 5º. Se você reparar, ó, o primeiro ponto daqui e o último ponto daqui a gente descarta, que são esses que a gente vai fechar junto.
pra não ficar amontoado o ponto. Então, ó, tô no 5º ponto aqui. Fiz a laçada, deixei, não finalizei e já vou passar pro próximo. Ignoro esse, passo pro segundo. Fiquei com 3 pontos na agulha, né? 3 fios na agulha. Puxo pra dentro e fiz esse ponto que é 2 pontos baixos fechados juntos. Esse ponto aqui com esse, aliás, esse ponto aqui com esse fecharam juntos. O terceiro aqui, risquinho, na verdade, faz parte do 4º ponto. Então, esse ponto com esse fecharam juntos, né? Deu pra entender? Quando você olha do avesso, ele tá assim, ó, bem certinho, tá vendo? E quando você vai do direito, ele tá assim, ó, olha só que bonitinho que fica. Inventei essa história de fazer do avesso, gente, por causa que eu não gosto do jeito que fica o meu picô. Ó, eu acho que ele fica torto. Mas eu que sou, né, exigente demais. Então, se você quiser, você pode fazer do lado direito, porém, quando eu faço, eu já fiz do lado direito e ele tende a ficar assim, ó. Amontoandinho, assim, ó. Meio que assim, ó. Tá? Assim, você fazendo do lado do avesso, ele fica certinho, certinho. Repara no direito, fica bonitinho também, dá pra usar dos dois lados. A cliente pode escolher lá na hora de usar, mas na hora de fazer aqui, o ideal é que você faça assim. E é legal de você fazer o ponto baixo pelo lado do avesso, porque ele não vai ficar virando, né? Ele já vai ficar, ele tende a virar um pouquinho, então ele vai tentar virar pro lado de baixo, mas vai estar retinho. Agora é só fazendo a carreira inteira e pra finalizar esse trabalhinho aqui. Lembrando que tenho, esse daqui é com 27 centímetros e eu tenho também ele maior, para prato, né? Esse aqui seria para o prato aliás, para mesa de chá e de sobremesa. Aí eu vou... Prontinho, gente. Fiz toda a volta aqui com o biquinho. Cheguei aqui no meu último ponto baixo. Vou cortar o meu barbante. Lembrando sempre de conferir antes de cortar, para ver se não esqueceu nada. Já finalizei, fiz aqui um ponto baixo, eu só vou puxar o meu fio e vou fazer aquele arremate que eu sempre faço no final das carreiras. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, no próximo cabecinha eu já introduzo a minha agulha da frente para trás, puxo o fio. Repara que ele passou aqui por cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui, ó. Ele passou aqui por cima, tá até meio frouxinho ainda, ó. Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó, tá vendo? Ele tá sozinho. Então, eu venho por trás do último ponto que eu fiz, pego uma argolinha só de trás pra frente, pego o meu fio, puxo e passo por dentro. Aí, a gente vai ajustar aqui pra que ele fique o mais parecido possível com os outros pontos que a gente fez. Você tem que olhar aqui assim, ó, e ele tá bem próximo dos outros pontos, tá? No começo, ele parece que ficou todo desengonçado, mas na hora que você vai arrematar mesmo, ele fica bem bonitinho, olha. Fica com a mesma aparência dos outros pontos. O ponto saindo de dentro, ó. Os dois risquinhos saindo de dentro do ponto anterior, certo? Então, ele ficou assim, ó. Aqui é o avesso, porque a gente fez a última carreira do avesso, né? Ó, tá vendo? Ele fica assim bonitinho. A pessoa pode utilizar assim, mas se você virar do outro lado, você vai ver que ele fica bem mais assentado, gente. Ó, então, todos os meus pontos baixos e o meu picô ficaram do avesso, mas eles ficam bem mais assentadinhos. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês, né? Se vocês usarem, tanto nesse trabalho como em outro trabalho, comenta lá que foi aqui que você viu, né? Às vezes a gente pega algumas dicas assim que a gente acaba usando em vários trabalhos. Essa ideia mesmo de fazer do avesso, eu uso pra tudo. Até às vezes pra biquinho de pano de prato, pra tapete, né? Você faz uma volta do avesso no tapete e ele fica muito mais assentado. Então, agora vamos ao arremate. Para arrematar, eu uso sempre uma agulha mais fina do que a que eu tô utilizando, mas eu pego assim a que tiver mais fácil, né? No meu caso aqui, eu tenho ponto muito apertado, então eu costumo usar uma agulha um pouquinho mais grossa. Nesse trabalho, eu usei a agulha 4,5, né? E vou usar a 3 para arrematar. Poderia ser qualquer outra, tá, gente? Usei a 3 porque é a que tava aqui mais fácil, né? Então, já que tô aqui com meus fios soltos, né? Vou começar o arremate eu sempre gosto de começar pelo meinho aqui do anel mágico. Você puxa pra deixar esse centro bem fechadinho. E daí, eu costumo fazer assim, ó. Pego o fio que tiver mais próximo,
mais próximo e mais fácil. Se você tentar introduzir e não estiver entrando, passa pro próximo. Faço como se fosse fazer uma correntinha, né? Na verdade, é mesmo uma correntinha. Fiz aqui uma primeira correntinha, agora eu faço a segunda corrente e puxo totalmente o fio. Ó. Aí sim, você ajusta bem, puxa, empurrando aqui com o dedo assim, ó, pra essas duas correntinhas ficarem sobrepostas, ficarem bem apertadinhas. Ficou aqui, aí eu introduzo aqui por alguns pontos, 3, 4, tanto que tiver, que der mais fácil, e puxo os fios. Tá vendo? Ajusto, empurro aquele nozinho que eu fiz pra ficar por baixo dos pontos altos que estão aqui. Daí eu corto bem rente. Passo por 3 ou 4, tá, gente? Não costumo passar por 10, não, assim. Tem gente que passa por bastante, mas eu acho desnecessário. Eu tô aqui do meu lado do avesso da peça iniciada. E o direito da última carreira que eu fiz em ponto baixo, tá? Então, você vê aí qual é o seu avesso do início aqui, né? E já faz o seu arremate. Aqui eu já tinha puxado aquele nozinho, então eu só faço mais uma vez aquela repetição que nem eu fiz no miolinho, ó. Enrolo, faço uma correntinha e na segunda correntinha eu já puxo meu fio. Puxo bem pra ficar bem apertadinho, não ter perigo de escapar. E daí eu caminho sempre pra onde tiver mais pontos fechados. Assim eu consigo esconder bem melhor o meu fio. Introduzo aqui 3, 4, 5, o jeito que tiver mais fácil. E carrego esse fio sempre nos pontos que estiverem mais perto, gente. Se você não tenta fazer zigue-zague aqui logo no começo, senão onde o crochê te permitir. Então, às vezes tem os pontos que estão mais apertadinhos assim, ó, que nem o meu. Faz um teste, se não tiver dando, se tiver muita dificuldade, você muda de ponto, ó. Passo aqui e puxo. Vou puxando, rodando a agulha assim, ó, devagarinho, que dá certo. Às vezes dá trabalho, a gente não consegue e é melhor às vezes mudar de tática. Passa para outro ponto, ó. Corto bem rentezinho. E pronto, escondi aqui o do meinho, escondi o branco, né? E agora eu vou esconder o rosa. Como eu fiz o ponto baixo do lado direito, os meus fios estão, aliás, do lado do avesso, meus fios acabam ficando pro lado direito, tá vendo? Então, eu vou só introduzir a agulha, ó, de lado do avesso pro direito e passar eles pra lá. Do mesmo jeito que tá aqui, sem nó, sem nada. Eu só quero que ele não fique aqui na frente. Ele vai passar aqui pro avesso da parte branca. Aí sim, com ele aqui do lado do avesso, eu ajusto bem e aí eu faço um nó. Pego os dois lados e faço um nó. Sem apertar muito esse primeiro, pra gente conferir aqui se tá ficando com uma aparência bonitinha, igual dos outros, né? Torcidinho, certinho. Ficou? Aí agora o segundo você vai fazer um nó novamente e vai colocar, não vai colocar em cima do primeiro nó, você vai tentar jogar ele um pouquinho pro lado, ó. Né? Aí não deforma aqui em cima. Agora, você vai conduzir esses fios pro lado que o fio tá te permitindo. Então, eu tenho esse indo pra cá e esse vindo pra cá. Eu vou respeitar essa direção. O que tá vindo pra direita, eu passo pra direita. O que tá vindo pra esquerda, eu passo pra esquerda. Gente, vocês já curtiram o vídeo? Não esquece de curtir, não, né? A curtida mostra que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e anima a gente, né, que faz passo a passo, a tá sempre fazendo pra ajudar vocês aí fazendo seus trabalhos também. Passei esse aqui por 3, ó, vou passar esse daqui também. Eu passo pelo tanto que dá, tá, gente? Tanto que fique fácil. Se tiver muito difícil, o ponto às vezes tá muito apertado, não tá conseguindo introduzir, eu só mudo a direção. Passei por 2, introduzo, já tem um nó ali, aqui na verdade o que eu tô fazendo é só escondendo. Gosto de passar por 3 ou 4, porque quando a gente corta, pode ser que desfie um pouquinho, né, na hora da lavagem, do manuseio. Se ele desfiar um pouquinho, ele pode voltar um ponto ali que não vai fazer diferença, ó. Passei ele por 2, tô no 3, acho que já tá bom. Aí eu corto bem retinho aqui, ó. Vai ter um passo a passo aqui, indicando mais um vídeo, clica nele e assiste a próxima videoaula, tá? É muito legal quando vocês assistem várias videoaulas seguidas, assim vocês verificam como que é e se vai ser fácil pra vocês, né? Ó, tô aqui nesse outro, tô passando mais ou menos aqui, lembrando de olhar também, gente, na frente, se o ponto não corre risco de escapulir lá pro outro lado, ó.
Visita aí os outros vídeos do canal para você assistir em primeira mão, sempre. Ó, passei mais alguns. Eu pego o fio rosa e tento passar sempre escondendo onde tem pontos em rosa. E o fio branco, onde tem pontos em branco. Assim a gente consegue deixar o trabalho mais bonitinho. E se por acaso o fio aparecer um pouquinho, não vai ficar feio. Olha só como que ficou. Certinho. Tá vendo como que fazer o ponto baixo pelo avesso fica melhor? Aqui tá o direito. O ponto baixo que eu fiz pelo direito, ó. Com o picôzinho, que eu acho meio esquisitinho. E daí pelo direito, ó, como ele fica bem mais bonitinho, bem mais agradável. Então, curte o vídeo e bom crochê!